para ele ontem da gente falar sobre fé e oração, de uma maneira muito prática, muito orientada, muito diretiva. E aí ele escreveu sobre o fideísmo. Eu perguntei o que é fideísmo. Eu caí na besteira de perguntar para ele o que era fideísmo. Ele deu uma resposta muito rápida, mas aquilo me incomodou. Eu falei, vou atrás disso. Eu vou pesquisar as minhas coisas aqui. Fideísmo é um sistema de doutrina que rejeita o emprego da razão para o exercício da fé. Esse é o fideísmo. Fideísmo é um sistema de doutrina que rejeita o emprego da razão para o exercício da fé. Então, ser um fideísta ou estar em processo de fideísmo é você ir contra o emprego de uma razão, né? Ou seja, é pregar que a crença religiosa não deve ser apoiada por uma razão. O que a gente prega não se apoia em uma razão. Fé não é razão. Fé é algo transcendente. Então, é o único atributo de que necessitamos é a fé. Olha que coisa. É o único atributo que necessitamos. É a fé. Eu vou repetir para alguém gravar isso aqui. É o único atributo que necessitamos. É a fé. Nada mais. A gente não precisa de outra coisa a não ser de fé. Ainda mais num tempo como esse. Os fideístas procuram se esquivar de qualquer tipo de argumentação para que possa apoiar a sua fé em Deus. Cara, que coisa incrível isso. Eu vou repetir. Os fideístas procuram se esquivar de qualquer tipo de argumentação para que possa apoiar a sua fé em Deus. Então, qualquer tipo de argumento que tenta justificar um apoio em Deus, a gente se esquiva, porque não é isso. Não tem como haver nenhum tipo de argumento de maneira tão precisa que faça com que a gente se tranquilize em apoiar essa fé nossa. É incrível, eu amei ter que ir atrás disso. Eu amei, e eu confesso que eu não tinha ouvido falar sobre isso. E eu anotei aqui, mas esta corrente teológica, eu achei isso impressionante, essa corrente teológica é fragmentada em explícita contradição quando se utiliza a própria razão para expor a sua doutrina e depois negar o seu emprego em questões de fé. E aí eu anotei uma frase de Norman Geisler: se alguém não tem razão para não usar a razão, então essa posição é indefensável. Nada há razão para que se aceite o fideísmo. E aí a gente encontra na Bíblia textos que Deus nos convida ao raciocínio franco. Isaías 1,18: vinde então e argui-me, diz o Senhor. 1 Pedro 3,15. Você me deixou louco esse negócio. Incrível. Incrível isso. Eu amei. Eu anotei. Faz parte do meu bloco de nota. Eu botei um adendo aqui. Além de ser um substantivo masculino, é uma doutrina teológica que, desprezando a razão, preconiza a existência de verdades absolutas fundamentadas na revelação e na fé. É uma doutrina. Bom, para não causar espanto, eu não sei se também, Belo, se o pessoal que me segue pode acompanhar, não tô, lá eles estão acompanhando, mas se o né? senhor quiser marcar alguém, tem um aviãozinho aqui embaixo. Não, é melhor eu nem falar, eu vou apagar tudo, eu sou leigo nisto, é melhor. Eu fui fazer uma live, coloquei a mão no microfone, não saiu o som. Então,
Eu sou velho, sou da velho geração nada. de dos rabiscos. Olha, o que, só para a gente. Porque tem muitas pessoas que estão pedindo que seja mais Sim, claro. Eu queria que você resumisse se hoje o cristão da atualidade ele tem, na sua opinião, que tem que ser fideísta. Porque o fideísta, laconicamente, é aquele que não acredita na razão. sim. Não é isso? Ele só acredita na fé. Para justificar a crença em Deus, para justificar a crença no sobrenatural, quer dizer, é uma doutrina religiosa que prega que as verdades Sim. metafísicas, morais e religiosas, como a existência de Deus, justiça divina, 2, pós a morte e a imortalidade, são inalcançáveis através da razão. Ou seja, para o fideísta, não existe razão para chegar ao ponto de Deus, da existência de Deus. Tá? Isso aqui é que seja bem colocadinho, que essa é a ideia da doutrina fideísta, não é? Eles não aceitam a fé, eles não Não aceitam aceita a a razão. razão, eles só aceitam a fé. Então, para nossos alunos aí entenderem melhor, hoje, um cristão, ele pode ser fideísta ou ele pode ter alguma coisa? Repete a pergunta, amigo, mais uma vez, porque ficou mudo o final. Aí, agora sim. É assim, o cristão é o dedo. O cristão odierno, hoje, é o dedo, eu coloco o dedo. O cristão odierno. Eu ainda vou ser bonito daqui uns anos. O cristão odierno, se você ele segurar precisa. assim, já era. É assim. É assim. É assim que eu seguro. Pronto. Melhorou. E agora, melhorou? O pessoal está dizendo, melhorou. Então, hoje o cristão, ele pode ser fideísta, ou ele tem que ter um pouco de fideísmo dentro dele, ou ele só precisa da fé mesmo? Então, a fé... Dentro dessa sua colocação de fideísmo. A fé, ela nega a razão. Isso é ponto pacífico. Não tem que haver nenhum tipo de discussão acerca disso. O que é a razão? A razão é um escuro, a razão é um barco que balança, a razão é o vento que sopra, a razão é as ondas que batem. E o que é fé? A fé é você ouvir uma voz no meio disso tudo, dizendo para você, sai do barco e pisa nas águas. Então, se a gente for ficar preso à razão disso tudo, a razão do vento, a razão do barco que balança, a razão da onda que bate forte, a razão da noite, a razão que o contexto é absolutamente contraditório que se cria como expectativa. Se a gente ficar preso a essa razão, a gente não trabalha por fé, a gente vai trabalhar por vista. E fé não é por vista. Então, a fé ela vai contrariar isso tudo. A razão, ela diz para você, fica no barco. A razão, ela diz para você, se esconda no barco. A razão, ela diz para você, não enfrenta isso, não vai para cima disso. Mas a fé, ela faz você ouvir uma voz no meio disso tudo dizendo, pisa nas águas. E aí, se você for olhar para as águas, a razão das águas também faz com que você não exercite a fé. Mas quando você coloca em prática a fé, você pisa nas águas, as águas continuam sendo águas. A questão é que há uma estabilidade quando você pisa nas águas. Então, na medida que você vai pisando nas águas, as águas se tornam, elas continuam sendo águas, porém, onde você pisou, se torna firme. Isso é fé. E eu deixar muito claro, abrindo um parênteses, já fechando,
Eu não estou dizendo para você sair de casa e enfrentar o que está acontecendo lá fora. Eu estou dizendo sobre a circunstância da vida, seja em qualquer fase. A fé, ela não se limita a uma razão. A fé, ela contradiz a razão. A razão é uma voz e a fé é uma outra voz. Eu preciso saber a quem eu vou escutar nesse momento. Se é a razão do vento, do barco que balança, da onda que bate forte, ou se eu vou escutar a voz da fé, que diz lá no meio de tudo, venha, e aí a gente começa a se desenvolver nesse ambiente de fé. A fé, ela cria um ambiente absolutamente favorável a quem exercita. A fé, ela cria um ambiente favorável a quem exercita. Então, a fé é isso. Rafael Carvalho, quando eu sei o que... Quando eu identifico a fé, é difícil a gente querer mensurar ou dar uma ideia sobre isso. A gente só sabe que tem essa fé quando a gente precisa. E a gente, quando você vê, aconteceu, você já passou, você já chegou, você já viveu e se livrou, Deus guardou. E aí você olha para trás e diz, cara, eu vivi isso, viveu. A fé faz isso com a gente. A fé é isso. Olha, a gente... É um assunto assim tão empolgante, porque... Então, para eu colocar aqui um ponto, então hoje o cristão, ele precisa ser um pouco fideísta ou não? Ele precisa ser. Na sua opinião, você acha que um cristão hoje ele precisa ter um pouco de fideísmo dentro dele? Eu acho que o fideísmo ele habita nas entranhas da igreja nos dias de hoje. Eu acho que o fideísmo ele habita nas entranhas da igreja no dia de hoje. É na hora que alguém diz, você só precisa ter fé e acreditar? Não precisa de evidência nem razão? Apenas ter fé? Em resposta a essas perguntas realmente significativas. São perguntas significativas. Você só precisa ter fé? Você só precisa acreditar? Você não precisa de evidência de razão? É quando esse tipo de perguntas tão significativas é que o lado do fideísmo vem à tona. É o contradizendo isso tudo. É o que eu... Não, se hoje... Sim, sim, claro. Beleza. Mas hoje... porque eu queria passar uma opinião aqui, mas hoje, para você, um cristão, ele tem que... Então, fé, nós já sabemos que é tudo aquilo, todos os adjetivos colocados por você. Já sabemos que o fideísmo, não é? A prática maior da carnalidade do fideísmo, ele veio no século XVIII, quando a França estava sendo assolapada por um critério, lembra sobre aquela ideia do iluminismo, tá? Que é a ideia das luzes, não é? Que foi um movimento intelectual europeu que surgiu na França no século XVIII, 17, 18. A ideia das luzes, lembram, contra a ideia das trevas. É por isso iluminismo. E foi nesse período aqui que houve uma ascensão muito grande do fideísmo. Ele passou a ter currículo teológico, a ter escritos teológicos, a partir desse princípio em que seria a principal corrente, ou seja, a principal característica dessa corrente iluminismo era de defender o uso da razão sobre o da fé, para entender e solucionar os problemas. Então, como o iluminismo ele dava mais valor à fé, você está entendendo? Então surge esse movimento que tomou... Lógico, ele não surgiu nesse princípio,
mas foi nesse princípio aqui que ele tomou uma garra, ele tomou um campo maior. Então, o fideísmo veio com esse intuito de destruir a idade do iluminismo pela fé, só a fé sem razão, aquele critério todo. Então, o que mais me preocupa, isso aí é só para os nossos alunos aí terem uma ideia, quando surge esse movimento, tá? Que eles só colocavam a razão, e outros só colocavam a fé. Aí é por isso que nós temos fé e fideísmo. Passou a ser um apelido dessas duas correntes que passam a surgir no século XVIII. Agora, a minha preocupação, quando eu fui convidado por Vossa Excelência, a minha preocupação é a pergunta, hoje, beleza, o que nós temos hoje? Nós temos um cristão que é fideísta ou temos um cristão que não é fideísta? Ou se há condições de termos um cristão com a fé e em certos momentos desenvolver o fideísmo. Então, só deixar claro aqui para quem está... Se casa hoje, se há condição de casamento entre essas, vamos falar, duas doutrinas. Só para deixar claro a quem está nos acompanhando, que esse assunto é novo para mim. Eu deixei muito claro no começo. Quando o pastor Carlos... Imagine se fosse velho, está se saindo muito bem. Não seja humilde para tanto. Eu vi um comentário de alguém dizendo que o fideísmo é perigoso para a igreja. E é um assunto que eu estou, tanto que quando você me propôs... Não deixa de ser. Viu, pastor Rafael? Não deixa de ser. Não deixa de ser, porque deixa eu ler uma coisa para você interessante aqui, ó. Eu li um comentário sobre Lutero, escuta. Lutero dizia que a razão é a prostituta do diabo. Lutero dizia que a razão é a prostituta do diabo. A razão. Só que a Igreja Católica e os protestantes começaram a pregar e a dizer o seguinte, que a fé e a razão são as duas asas que Deus nos deu para chegarmos até Ele. Então, enquanto Lutero, quer dizer, você está entendendo que Lutero, ele era contra o fideísmo, porque ele diz que a razão é a prostituta do diabo. Ele era a favor do fideísmo. Só que a Igreja Católica, para melhorar isso, o que eles fizeram? Eles começaram a tentar juntar a fé com a razão, ok? Com a fé e a razão, dizendo que elas são duas asas que podem nos levar até Deus. Só que eu concordo aqui com o Adson Belo, meu amigo que me abandonou. Esse Adson me abandonou também. Cara, é incrível. Mas me abandonou, mas Deus tenha misericórdia dele. Eu vou só citar o comentário dele aqui, porque ele me abandonou, porque eu gosto muito dele, mas que ele é meio gnóstico. Ele está falando que os gnosticismos acreditavam também, né? Só que a ideia nossa aqui é o seguinte. Hoje, os cristãos são mais fideístas ou menos fideístas? Diante de tudo que a gente tem visto, aqui nesse momento, eu acho que menos. Hoje, eu acho que menos. Eu estou com algo que eu separei aqui, sobre o fideísmo e o ceptismo. Fideísmo e ceptismo. Só para te ajudar aí, pastor, meu amigo, tem muitos aqui, como o pastor Marcos Douglas, meu amigo aqui de Campina, meu xará, meu brother, tem muitos aqui que acham que hoje, muitos acham que os cristãos hoje são mais fideístas.
Porque eles dizem que está existindo mais a razão do que a fé. Só que é bom avisar a todos o seguinte, que é por isso que existe a fé. Porque a fé não se explica. A fé não pede explicação, ela não se explica, ela não se justifica. A fé, ela não tem nada que aprenda, nada que assegure. Simplesmente, ela, conforme a carta aos Hebreus, é a certeza. Não é o que ela diz? É a certeza. Quer dizer, não existe a certeza, o grego vai dizer lá, convicção, que não precisa de enxerto. A palavra certeza no grego lá significa sem enxerto, sem convicção, sem colocar uma ajuda extra. Né? A fé não se coloca, porque a fé não é razão. E eu concordo com você, pastor José. A fé não é razão. A fé, ela não pede passagem. Concorda comigo? A fé não diz assim, olha, eu acho que... Não, a fé é... Se não, por exemplo, se a gente for pegar a palavra fé na Bíblia, no Velho Testamento só tem 2 versículos que falam sobre fé. Sim. Não é isso? Só que nós temos os seus adjetivos. Nós temos crer, confiar, esperar, que transmite essa ideia de fé. Agora, uma coisa que eu quero deixar aqui muito legal é que, na minha opinião, isso é minha opinião e alguém já colocou essa opinião aí. A fé, pastor Rafael, ela tem o objetivo também de equilibrar um pouquinho a razão. Não no sentido de que ela precise. Você está entendendo? Mas como nós estamos pegando 2 coisas que não são palpáveis, que é a fé e o fideísmo, e nós estamos colocando para serem palpáveis, entendeu? Então a gente precisa ter algum elemento para falar. Porque então, nós estamos num campo amplo. É possível que a fé ela crie uma razão específica para que a gente se apoie? É isso? É possível a própria fé ela criar uma razão atrelada a ela, mesmo ela não dependendo absolutamente da razão externa, aquilo que de certa forma fará com que a gente se apoie, mas ela em si, em pleno exercício e prática, faz de um ambiente uma razão que você diz assim, isso aí é fé. É isso? Isso. Não que necessariamente seja isto, mas é uma das vertentes que nós podemos segurar, porque nós estamos lidando com um campo desconhecido. Sim. Por exemplo, eu já entrei na pergunta, aguçei a mente de todo mundo, mas o grande X da questão é que, veja bem, volte aí para dizer para os nossos amigos, que muitos chegaram agora, o que é o conceito resumido, lacônico de fideísmo? Doutrina teológica que, desprezando a razão, preconiza a existência de verdades absolutas fundamentadas na revelação e na fé. Pronto. O que o fideísmo prega? Fé, somente fé. Sem razão. Só que eu preciso dizer uma coisa assim, que ao longo dessa minha caminhada, parece que tem tudo a ver. Eu acho que o conceito de fé, a fé não é burra. Não, a fé, ela a fé é inteligente. Agora, eu antes de entrar na live, eu pensei nisso, eu ia te perguntar. É possível eu ter uma fé... Fé inteligente, mas é possível eu ter uma fé... Não é fé burra, mas uma fé equivocada, uma fé desequilibrada. É possível ter essa relação ou não? Sim. Claro.
Temos. Não vejo nenhum problema de uma fé que não desequilibrada. Essa Agora, fé nós temos que... funciona ou não? Não pode funcionar. Não, ela pode funcionar dentro daquele princípio estabelecido por essa fé desequilibrada. Tu já viu? Aí não seria fé. Não seria bem esta palavra fé, não é? No latim, fide, que significa, olha só, fé do latim fide, que é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo verdade. Incondicional hipótese. Isso está atrelado a razão. Olha só, é adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou a fonte de transmissão. A fé acompanha a absoluta abstinência de dúvida, pelo antagonismo inerente à natureza desses fenômenos psicológicos e da lógica conceitual. Ou seja, é impossível, escute essa, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. É impossível você ter fé e duvidar. Ou você duvida e não tem fé, ou você tem fé e contradiz a dúvida. Mas a dúvida é a voz da razão. A dúvida é a voz da razão. Porque, olha, esse é o conceito do latim fide, não é? Que vem da palavra fé. Então, é uma adesão. Agora, veja bem, incondicional, eu entendo o lado humano. Incondicional, lado humano. Uma hipótese, lado humano. Ok? Porque a fé, ela é gerada em humanos. Sim. A fé, ela se materializa. Sim. Concorda comigo? A fé, ela se materializa através de nós. Ela passa a ter corpo. Ela passa a ter forma, no sentido humano da palavra. Então, por exemplo, é uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo verdade. Então, eu entendo, eu compreendo assim, que fé no sentido da palavra, ela não existe campo de abertura para ela. Ou ela é fé, ou ela não é fé. Porque a fé com dúvida não existe. A fé não pode ter dúvida, Alexandre. É isso que nós estamos falando aqui. Não há dúvida na fé. Não existe pormenores, não existe. Por isso que eu digo que a fé, ela já veio pronta. Deu para entender ou não? Ela não tem abertura de encaixe. A fé não tem uma forma que te leva para dentro. É assim, tá faltando um pedacinho aqui, faltando um pedacinho ali. Não, ela simplesmente veio pronta. Agora, a questão é ou se tem fé ou não se tem fé. Agora, veja bem, aí a gente podia classificar os tipos de fé. Fé grande, fé pequena, como nós aprendemos. Mulher grande é a tua fé. Mas por que a fé dela é grande? Ó, homem de pequena fé. Mas por que a fé deles? Mas a ideia é de que Jesus está falando do nível de fé dessas pessoas. Ou Jesus está falando do comportamento da situação dessas pessoas. Na verdade, a dimensão da fé, só quem alcança essa dimensão é a quem você aplica. Ok? Só quem alcança a dimensão da fé é a quem você aplica. Só Jesus consegue mensurar a fé. Mulher, grande é a sua fé. Eu, como essa mulher, em aplicação de fé, desconheço o tamanho. Só a quem a gente aplica a fé, esse sim sabe
a dimensionar o tamanho disso. E só quem vê a fé é aquele a quem se aplica. Quando você aplica a fé em Cristo, ele vê. Desceram o paralítico pelo telhado, e o texto diz, e vendo a fé deles. É invisível para nós, mas é visível para ele. Aí, ponto. Não, ok, beleza. Esse seria o texto que eu iria te perguntar, porque é o seguinte, ó. Vendo a fé deles, sim, quer dizer, dos 4. Então, a fé não é burra. A fé nesse texto, vou me calcar no texto. A fé nesse texto, ela não é burra. Correto? Por que ela não é burra? Por quê? Porque eles percebem que pela porta não dá, então eles criam uma situação. Então, a fé, ela é inteligente, ela não é burra, ela não é doida, ela não é louca, tá? Ela não é desorganizada, sem uma organização. A fé, nesse texto, ela vem de cuidados em levar o paralítico ao telhado, em abrir o buraco, em descer o paralítico aonde Jesus está. Porque quando Jesus diz, e vendo a fé deles, não é questão que Jesus estava vendo a fé, mas os atos de fé que eles estavam proporcionando. Tá? Então, subir, abrir, isto são atos de fé. A fé, ela precisa incorporar. Sobe, abre e desce. Sobe, abre e desce. São práticas de alguém inteligente. Descer. Então, a fé já existia nos 4. Só que eles precisavam gerar essa fé. Mandar esta fé, materializar esta fé. Então, quando eles materializam a fé, Jesus, que é o único que pode medir o fé, pequeno ou grande, entendeu? Ele diz, vendo a fé. Quer dizer, ver, esse verbo ver ali no grego, não é ver simplesmente de enxergar, é sentir. O sentimento que perpassava aqueles 4 homens. O desejo de levá-los até Jesus. O desejo de não trazê-lo na cama e se andando. Está ligado ao que acompanha o processo. Exatamente. E uma fé planejada. Uau. Fé planejada. Porque, veja bem, não, por isso que eu tenho um questionamento hoje quando alguém diz assim, não, meu irmão, acredite e faça. Não, eu creio também. Mas eu acredito uma fé ordeira. Que a fé, ela precisa ser planejada. Por exemplo, vou dar um exemplo muito secular. Eu não tenho salário. Não ganho um dinheiro no mês. Como é que eu vou comprar um carro para pagar de 60 vezes se eu não tenho? Aí o irmão diz, pastor, use a fé. E aí? E aí? A fé vai lá, final do mês, pagar? Pode até ser. Vai depender de quem comprou. Você entendeu? Agora, a fé planejada, aí você diz, então não precisa ter fé. Mas existem circunstâncias no mês que acontecem na nossa vida que fogem ao controle. Por exemplo, eu tenho 100, de repente o meu carro é 50. Aí eu tenho condição de viver com 50 e pagar. Mas se naquele mês eu precisar de 80 dos 100? Então a fé não pode ser burra. Olha só, eu estou falando para você que é um camarada de púlpito e fora de púlpito, que tem vida com Deus na igreja e fora da igreja. Me diga uma circunstância de um milagre que Jesus respondeu usando a palavra fé no Novo Testamento.
que não exigiu planejamento, que não exigiu uma ação, que não exigiu um toque, uma ida. A mulher, ô mulher, grande é a tua fé, mas ela só ouviu isto depois que ela rompe o silêncio, depois que ela é humilhada, depois que ela é zombada, depois que a filha dela está possessa, depois que ela automaticamente, quando Jesus disse não é bom pegar os pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, depois de ter ouvido tudo isto, aí ela diz, mas até os cachorrinhos comem. Quer dizer, Jesus fala de uma cultura, não é? Você sabe que eu gosto muito de cultura. Jesus fala de uma cultura de servir primeiro os convidados e depois os não convidados. Jesus está dizendo assim, olha, primeiro assim, não é bom pegar o pão dos filhos, ou seja, primeiro tem que dar aos convidados. O que sobrar, a lei diz que dá para os não convidados. É por isso que ela diz, e até os cachorrinhos. Quer dizer, se até os cachorrinhos comem, imagine ela. Então, veja bem, qual é a ideia? É que todo momento que Jesus disse, igual discípulo, homem de pequena fé. Mas por que Jesus disse? Porque eles agiram de uma forma. Então, a fé, ela é em atos. Ela é em ação. Agora é possível, pastor Carvalho. Ela não pode ser vaga. Pastor Carvalho, eu ter momentos de fé e ter uma vida de fé? É distinto isso ou não é distinto? Ter um momento de fé e uma vida de fé. É distinto. É tão distinto que é distinto também ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Uau. É a mesma coisa. Por exemplo, eu sou cheio do Espírito Santo quando no ato da conversão o Espírito Santo vem morar em mim. E eu sou cheio do Espírito Santo para produzir o fruto do Espírito. Sim. E eu sou batizado com o Espírito Santo como um revestimento para uma obra específica. Então, é possível alguém ser cheio do Espírito Santo e não ser batizado com o Espírito Santo. Tranquilamente. Uau, porque... Agora, volte para a fé. Volte para a pergunta lá, da fé é possível? É possível? Você ter fé, ou como é que você falou primeiro? Se é possível você ter uma vida de fé, e se é distinto, uma vida de fé ou um momento, uma vida de fé é uma coisa e ter momentos de fé é outra. Tem gente que tem momentos de fé, mas não leva uma vida de fé. É possível? É distinto esses caminhos? Possível. O contraponto é, alguém que tem uma vida de fé vai ter momentos. Alguém que só tem um momento de fé não vai ter uma vida de fé. Não vai ter uma vida de fé. Tranquilamente. Esse casamento aí é o mesmo do Espírito Santo. Ok. Sem nenhum problema. Por exemplo, não tem dias, Rafael, que nós estamos com dias de fé. Que você nasce com uma fé. Não tem aquele dia que você amanhece com uma fé e você diz, pô, não é, você está assim... Oh, meu Deus, tudo você vê Deus em tudo, você vê em tudo. Quando o camarada fala com você, você vem e fala, e outro vem e tu... Mas não tem outros dias que você está debilitado. Então, a fé para mim é como a nossa vida com o Espírito Santo. Ela deve ser regada. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Então, precisamos sempre de regar isso, porque alguém diz assim, poxa, o fulano nasceu com fé. Isso é um assunto muito delicado. Mas eu rego a fé. Eu rego essa confiança. Eu rego essa minha certeza. Eu preciso ter isso a cada dia. Só que tem dias mais, outros dias menos. Que faz parte da nossa vida. Ora, então volto a repetir. Não houve nenhum momento em que Jesus falou sobre fé na Bíblia, que não foi resultado de uma manifestação, tanto positiva como negativa. Posso criar uma polêmica aqui ou não? Agora. Cara, isso aqui me intriga. Não é polêmica, é uma forma mais para descontrair.
na verdade, isso me intriga, ok? Mateus 13. Mateus 13, a partir do versículo 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas. Aqui é que me intriga. E fez-se uma árvore. Sim. O reino dos céus é semelhante... Você agora aguçou minha mente, Rafael. Segura aí agora, viu? Ai, meu Deus. Mateus Vamos lá. 13, a partir do versículo 31. Outra parábola lhe propôs, Sim. dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, vou dar uma de Pastor Carvalho, eu vou ficar repetindo até você reagir. Pegando nele. Olha que incrível. Pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. O problema está aqui. E faz-se uma árvore. Bom, vamos lá. Dúvida. Começa como um grão, se desenvolve a ser a maior de todas as plantas, porém finaliza como uma árvore. É isso aí. Sim. Onde estão? Eu acho que isso é um desenvolvimento tão não digo, vou dizer perfeito. É tão perfeito. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Ela é menor de todas, mas crescendo. Sim, não, eu entendi, mas eu queria que você me fosse mais claro. Aonde consiste as dúvidas? Não é dúvida, é um... O grão de mostarda, você acredita que seja a menor de todas as sementes? Sim, ou não? Vou me basear pelo que está aqui, entendendo que quem sabe de grego é o senhor. Você sabe que é do tamanho da cabeça de um alfinete, né? Salvo engano. É do tamanho da cabeça de alfinete. Esta palavra no grego aqui. Sim. Não é dúvida. Eu acho que isso aqui é uma fé tão... Porque, assim, se eu me equivocar, por favor, me corrija bem à vontade. Isso aqui é verdade, não é demagogia. Esse indivíduo pegou um grão de mostarda e semeou no seu campo. Ela é a menor de todas. Ela cresce e se torna, dependendo da tradução aí, a maior de todas as hortaliças, ok? Hortaliças. 1,10 m, sei lá, 30 centímetros, eu não sei. Porém, ela se torna uma árvore. Eu não sei o que significa essas dimensões aí no grego, mas eu vejo 3 dimensões aqui. É um grão, é uma hortaliça e é uma árvore. Então, assim, eu acho que isso aqui é uma fé que se desenvolveu de tal maneira que ela ultrapassa a expectativa de quem semeou. Porque quem semeou o grão de mostarda, ele cria uma expectativa. Eu vou colher uma hortaliça. Porém, se desenvolveu de tal maneira que virou uma árvore. Eu acho que você desenvolve a fé de tal maneira que essa fé, ela rompe com toda a expectativa que você cria ao desenvolvê-la. Então, assim, ela ultrapassa a expectativa que você criou. Você só queria uma hortaliça, pelo fato de você ter semeado uma hortaliça.
mas chega a um nível um término de processo tão grande que aquilo que você criou como expectativa foi além, você se tornou uma árvore. Porque aí você vai ver que vão vir de sorte, olha que coisa incrível, é a maior, o qual realmente é menor de todas as sementes, crescendo se torna maior, é a maior de todas as plantas, e fez-se uma árvore. E fez-se uma árvore de sorte, que vem as aves do céu, se aninham nos seus ramos. Não tem como uma ave fazer ninho num galho de hortaliça. Então você desenvolve você sai do limite, é quando você a fé é desenvolvida de tal maneira que você rompe com esse limite imposto pelas suas expectativas. Olha, eu sinceramente não tenho nenhum ateno. É impossível, depois de uma colocação tão bíblica, eu tentar colocar alguma coisa aqui. Primeiro é o seguinte, que nós estamos lidando, agora só o contexto. Vamos